Você já se perguntou como alguém pode simplesmente desaparecer sem deixar rastros, mesmo quando tudo parecia absolutamente normal? Imagine um bairro tranquilo, uma rotina cronometrada, uma vida simples marcada pela repetição. Agora, imagine o sumiço completo de uma dessas pessoas comuns, no meio de uma manhã ensolarada, diante de vizinhos que viram, ouviram, mas não conseguiram entender. Essa é a história de Eduardo Campos, um homem surdo de 47 anos que desapareceu sem qualquer explicação, deixando para trás apenas uma xícara de café pela metade e uma bicicleta vermelha encostada no muro da sua casa. E o mais perturbador, o último registro de sua existência não está em uma foto ou em um vídeo, mas em um sussurro abafado, captado por um microfone de rua. Antes de mergulharmos nessa história, que vai prender sua atenção até o último, segundo, eu tenho um pedido importante para você. Já se inscreve no canal, se gosta de investigações reais como essa, e comenta aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Seu apoio é o que nos mantém trazendo conteúdos intensos, baseados em histórias impactantes como essa. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir a seguir não é ficção. É um mistério real, que até hoje desafia a lógica e provoca arrepios em quem ousa investigar mais a fundo. Eduardo era conhecido por todos na Vila das Araucárias, um bairro residencial e calmo, em Curitiba, Paraná. Ele morava sozinho em uma casa pequena e bem cuidada, e apesar de sua surdez, se comunicava muito bem com os vizinhos por leitura labial e linguagem de sinais. Trabalhava como artesão e vendia suas peças na feira local todo sábado. Tinha o costume de sair para pedalar por volta das 7 horas da manhã, sempre seguindo o mesmo trajeto. Um homem simples, discreto, de rotinas previsíveis. E talvez por isso seu desaparecimento tenha causado tanto espanto, porque simplesmente não fazia sentido. Naquela terça-feira, 12 de abril, Eduardo foi visto pela última vez às 06h48 por uma vizinha que o cumprimentou da janela enquanto ele trancava o portão de casa. Ele respondeu com um sorriso e um aceno. Vestia uma jaqueta cinza, boné escuro e levava consigo uma pequena mochila nas costas, como sempre. Só que, naquele dia, ele nunca chegou à praça onde costumava se sentar. Às 10 horas, uma moradora encontrou a bicicleta de Eduardo largada na lateral de um terreno baldio a apenas 4 quadras de sua casa. O estranho? A bicicleta estava perfeitamente apoiada no muro, como se alguém a tivesse colocado ali com cuidado. Mas Eduardo não estava em lugar algum. A polícia foi acionada no mesmo dia. A casa de Eduardo foi revistada e não havia sinais de arrombamento, briga ou qualquer tipo de invasão. O café da manhã estava servido na mesa, com pão e frutas cortadas. A xícara de café ainda estava morna. Nada havia sido levado, nem mesmo seu celular antigo, que ele raramente usava, pois preferia se comunicar por mensagens escritas no papel. Amigos disseram que ele não tinha dívidas, conflitos com ninguém e que jamais sairia sem avisar. A sensação que todos tinham era uma só. Eduardo evaporou no ar. Mas havia algo mais, algo sutil que começou a incomodar a delegada responsável pelo caso. 2 dias depois, os investigadores receberam um áudio estranho. Um técnico que fazia manutenção em postes de iluminação da região captou, por acidente, um som bizarro durante um teste de captação ambiental. O áudio, gravado exatamente às 07h01 do dia do desaparecimento, trazia ruídos abafados, passos rápidos e, ao fundo, uma voz quase sussurrada dizendo algo como "espera, não agora". Embora ninguém soubesse exatamente de onde vinha aquela frase, o horário coincidia com o trajeto de Eduardo. E isso bastou para acender um alerta. Seria uma coincidência? Ou aquela voz tinha presenciado algo que ninguém mais viu? O áudio foi enviado para a perícia, mas a qualidade era tão ruim que não foi possível identificar quem falava ou em que ponto exato foi captado. Ainda assim,
A polícia começou a cruzar horários, rotas e câmeras de segurança. E foi aí que mais uma coisa chamou a atenção. Uma câmera de uma loja registrou a bicicleta de Eduardo, passando sozinha em um pequeno trecho da rua Carlos Graeff, sem que ninguém aparecesse montado nela. A imagem durava apenas 3 segundos, mas o suficiente para criar uma dúvida assustadora. Quem empurrou aquela bicicleta? Ou pior, quem estava com ele naquele momento? E assim se encerrava o primeiro ciclo de buscas. Sem corpo, sem testemunhas, sem pistas concretas. Um bairro inteiro mergulhado no medo, moradores começando a desconfiar uns dos outros e uma sensação angustiante de que algo terrivelmente errado estava prestes a vir à tona. Mas isso era só o começo. Com o passar dos dias, a imagem da bicicleta sozinha se tornou um símbolo inquietante para os moradores da Vila das Araucárias. O que antes era apenas um caso estranho, agora começava a se transformar em algo mais sombrio. A rua onde a bicicleta foi filmada passou a ser evitada e a loja que captou o vídeo instalou mais 3 câmeras por conta própria. As pessoas cochichavam nos mercadinhos, nas padarias e até nas paradas de ônibus. Alguns diziam que Eduardo havia sido sequestrado por alguém que o conhecia. Outros falavam de uma figura encapuzada vista por volta das 7 da manhã naquela mesma rua, andando em direção contrária à da bicicleta. Mas ninguém sabia ao certo se aquilo era verdade, ou se o medo estava distorcendo a memória coletiva. Delegada Ana Luísa, encarregada do caso, decidiu revisar o que muitos já haviam descartado: os antigos relatos de moradores sobre movimentações estranhas naquela região. E foi aí que um detalhe que havia passado despercebido no início voltou, à tona com mais peso. Um zelador de um condomínio vizinho, seu Nelson, afirmou que, na madrugada do desaparecimento, viu um carro preto estacionado 2 vezes no mesmo quarteirão, sem que ninguém descesse. Ele achou estranho, porque o veículo desligava os faróis, assim que parava, e permanecia imóvel por alguns minutos antes de ir embora. O modelo? Um sedã escuro com película espelhada. Placa? Coberta por fita preta. A informação parecia vaga, mas agora fazia todo sentido dentro da narrativa. Na tentativa de reconstruir o trajeto de Eduardo, a polícia vasculhou imagens de câmeras públicas e privadas em um raio de 2 quilômetros. Em uma delas, captada por uma drogaria a 074, é possível ver uma sombra se movendo rapidamente atrás de um muro onde há uma escadaria que liga 2 ruas. A imagem é tremida, mas parece humana. O mais perturbador é que, segundos depois, a mesma sombra desaparece. E ninguém mais surge na filmagem, como se tivesse sido engolida pelo concreto. Quando questionada, a dona da farmácia disse que essa escadaria é evitada até durante o dia. Tem algo errado ali. Sempre teve, ela afirmou com os olhos marejados. Um lugar esquecido dentro de um bairro esquecido. Na semana seguinte, uma pista inesperada reacendeu as esperanças da família. Um bilhete escrito à mão foi deixado anonimamente dentro da caixa de correio de um vizinho de Eduardo. O papel, rasgado de um caderno escolar, dizia apenas: "Ele tentou fugir, não conseguiu." A caligrafia era infantil, tremida, mas não parecia uma brincadeira. O papel foi enviado para análise e a delegada iniciou uma série de entrevistas com alunos de uma escola próxima. Nada conclusivo surgiu nos primeiros dias, mas o clima ficou ainda mais denso. O que Eduardo teria visto ou feito para que alguém quisesse impedi-lo de falar? Dona Célia, a irmã mais velha de Eduardo, foi chamada para depor e revelou um detalhe que ninguém mais sabia. Dias antes de desaparecer, Eduardo havia comentado com ela sobre alguém que o seguia à distância. Segundo Célia, ele escreveu isso num bilhete, dizendo que acreditava estar sendo vigiado, mas que não queria envolver a polícia porque não havia provas. Ela, preocupada, insistiu para que ele passasse um tempo na casa dela, em Campo Largo. Ele recusou, dizendo que não era nada demais. Agora, com o sumiço, ela se culpava por não ter insistido mais.
E esse bilhete agora fazia parte das provas centrais da investigação. Com tantas pontas soltas, a hipótese de sequestro parecia cada vez mais plausível. Mas havia uma lacuna que ninguém conseguia preencher. O motivo? Eduardo não tinha inimigos, não estava envolvido com política, dívidas ou disputas. Era um homem reservado, religioso e muito querido pela vizinhança. Então por que ele seria um alvo? Foi nesse ponto que uma nova personagem entrou na história e trouxe consigo um detalhe que faria a narrativa mudar completamente de direção. Apareceu uma mulher chamada Isadora, de 38 anos, que alegava ter tido um relacionamento discreto com Eduardo por quase 7 meses. Ela nunca havia sido mencionada por ele à família ou aos amigos. Segundo ela, os dois se encontravam todas as quintas-feiras à tarde em um sítio nos arredores da cidade, propriedade herdada por ela após a morte do pai. Ela disse que Eduardo estava prestes a contar tudo para alguém importante, mas não revelou o quê. E mais, afirmou que na semana anterior ao desaparecimento, Eduardo havia chegado lá nervoso, dizendo que descobriu algo errado com gente perigosa. Essa revelação mudaria toda a investigação. A delegada Ana Luísa convocou Isadora para um novo depoimento, dessa vez sob gravação e com acompanhamento psicológico. A mulher parecia abalada, mas determinada. Segundo ela, Eduardo havia comentado que desconfiava de um grupo de pessoas que usavam o terreno baldio perto da escola onde ele trabalhava para encontros noturnos. Ele nunca soube exatamente o que acontecia ali, mas dizia ouvir vozes, barulhos de carros chegando e saindo, e o som metálico de grades sendo abertas. Certa vez, ele até tentou se aproximar, mas ao perceber que havia alguém o observando, recuou. Desde então, passou a evitar aquele caminho. Para Isadora, ele parecia assustado demais para alguém que estava apenas curioso. Enquanto isso, a imprensa começava a pressionar a polícia. Canais locais e até uma emissora nacional mandaram repórteres à cidade. O caso de Eduardo havia ultrapassado as fronteiras da Vila das Araucárias e virado manchete nacional. Isso, por um lado, acelerou alguns processos da investigação, por outro, trouxe uma onda de especulações, fake news e oportunistas dizendo que sabiam o paradeiro de Eduardo em troca de recompensa. Dona Fátima, mãe do rapaz, recebeu ao menos 4 ligações anônimas dizendo que ele estava vivo, mas mantido em cativeiro. Nenhuma se provou verdadeira. O desespero da família aumentava a cada dia. Então, no início da 3ª semana de buscas, surgiu uma nova filmagem. Um morador que fazia trilhas por hobby havia deixado uma câmera presa a uma árvore em uma trilha secundária, a cerca de 3 quilômetros da casa de Eduardo. Ao revisar as imagens por acaso, encontrou algo perturbador. Um homem caminhando descalço, com a camisa rasgada, subindo uma das ladeiras íngremes da mata. A filmagem era noturna e de má qualidade, mas ao dar zoom, a semelhança com Eduardo era evidente. A polícia rapidamente isolou a área e iniciou buscas com cães farejadores. O clima era de tensão absoluta. Durante 2 dias, equipes táticas percorreram toda a área da trilha. Enormes cordas foram usadas para descer barrancos, drones sobrevoaram o local e helicópteros auxiliaram na busca. Na manhã do 3º dia, algo foi encontrado. Entre galhos caídos e folhas úmidas, havia uma camiseta azul com uma pequena mancha de sangue junto a um par de tênis da mesma marca e numeração que Eduardo costumava usar. O sangue foi enviado para análise imediata. A família foi chamada ao IML para entregar amostras de DNA. A possibilidade de ele ainda estar vivo reacendeu uma esperança tímida, mas que poderia desmoronar a qualquer momento. Paralelamente, Isadora revelou mais um detalhe perturbador. Dias antes do desaparecimento, Eduardo havia comentado sobre uma criança, uma menina, segundo ele, que parecia ser usada como isco
por esse grupo misterioso que se encontrava à noite. Ele disse que a viu 2 vezes sentada na beira do terreno baldio, olhando fixamente para quem passava. Quando ele tentou se aproximar, a menina correu e desapareceu por entre os arbustos. Isso mexeu profundamente com Eduardo. Isadora disse que foi a primeira vez que o viu chorar. A delegada ordenou que procurassem câmeras nas imediações daquele terreno, e uma delas, de um bar desativado, mostrava algo impressionante. Na filmagem, registrada exatamente 3 dias antes do desaparecimento, uma criança de aproximadamente 9 anos aparece parada na calçada em frente ao terreno. Ela não se move por quase 5 minutos. Está descalça, com um vestido claro, e parece encarar a rua como se esperasse alguém. Às 3h12 da madrugada, um carro preto, o mesmo perfil descrito anteriormente, estaciona ao lado da calçada. A criança entra sozinha no carro. Ele parte devagar. Nenhum adulto é visto na gravação. A imagem viralizou rapidamente nas redes sociais e a teoria de que Eduardo tinha visto algo que não devia começou a tomar forma. Agora era questão de tempo até algo ainda mais perturbador surgir. Na manhã seguinte, a divulgação das imagens da menina, uma mulher apareceu na delegacia. Seu nome era Marta Ribeiro e ela disse ser mãe de uma garota chamada Lúcia, desaparecida há exatos 2 anos em uma cidade vizinha. Ao ver o vídeo, teve certeza de que se tratava de sua filha. Ela entregou fotos da menina que confirmaram a semelhança. O problema? O caso de Lúcia havia sido arquivado por falta de provas e considerado uma possível fuga. Agora, o desaparecimento de Eduardo parecia estar diretamente ligado a uma rede muito maior e mais complexa, que atravessava diferentes cidades e envolvia pessoas que claramente sabiam como apagar rastros. A polícia reabriu o caso da menina Lúcia com base nas imagens e no depoimento de sua mãe, Marta Ribeiro. Com isso, a investigação do desaparecimento de Eduardo ganhou uma nova dimensão. Não era mais apenas sobre um professor que sumira misteriosamente, mas sobre uma possível rede de sequestro de menores operando há anos na região. A delegada Ana Luísa, antes pressionada a dar respostas rápidas, agora contava com uma força-tarefa maior, incluindo agentes federais e peritos especializados em crimes contra crianças. Eles começaram a traçar padrões entre casos antigos, comparando locais, horários e perfis das vítimas. E o que descobriram foi assustador. Lúcia era a 3ª criança desaparecida em um raio de 50 quilômetros nos últimos 3 anos. Enquanto isso, a cidade mergulhava em paranoia. Grupos de pais começaram a patrulhar as ruas à noite. Câmeras de segurança foram instaladas em cada esquina e escolas reforçaram seus protocolos de saída e entrada de alunos. Mas o medo já estava instaurado. A imprensa, agora em peso, na Vila das Araucárias, tentava cobrir cada passo da investigação. E em meio a tudo isso, mais um mistério surgiu. Um bilhete anônimo foi deixado na caixa de correio da delegacia. Nele, apenas uma frase escrita em letras recortadas de revista. Ele viu o que ninguém devia ver. E ela também vai desaparecer. A mensagem estava dentro de um envelope sem digitais, sem marcas, sem pistas. O aviso parecia direcionado a Isadora. A polícia colocou Isadora sob escolta imediata. Ela foi levada para um local seguro enquanto agentes analisavam o bilhete. As investigações digitais e forenses não conseguiram identificar a origem do papel, nem de onde vieram as letras, coladas. Era um recado limpo, frio e calculado. Para a delegada, isso provava que estavam lidando com alguém treinado, alguém que sabia como despistar as autoridades. Ao mesmo tempo, começaram a suspeitar que alguém de dentro da cidade, talvez até mesmo da polícia, estivesse repassando informações ao grupo. O sigilo da investigação se tornou prioridade absoluta, e qualquer vazamento seria tratado como sabotagem. Naquela semana, um novo personagem entrou em cena. Um homem
chamado Jonas Barreto, ex-segurança de uma boate, desativada na rodovia, apareceu dizendo que queria colaborar. Nervoso e sempre olhando por cima do ombro, contou que há 2 anos recusou uma oferta para vigiar um galpão nas redondezas da trilha, onde Eduardo havia sido visto. Segundo ele, o pagamento era alto demais para algo tão simples, e isso o deixou desconfiado. Ele recusou. Meses depois, a boate onde trabalhava foi incendiada. Coincidência? Talvez. Mas desde então ele dizia sentir que era seguido por um carro preto sem placas. Ao ouvir o relato, a equipe da delegada passou a considerá-lo uma testemunha-chave. A delegada levou Jonas até o local onde ele diz ter recebido a proposta. Um antigo galpão com portas de ferro enferrujadas em meio ao mato alto, a poucos quilômetros do terreno baldio onde Eduardo costumava passar. Para a surpresa de todos, o lugar parecia abandonado, mas havia sinais de movimentação recente. Pegadas frescas, embalagens de comida e uma corrente cortada recentemente. Ao entrarem, os agentes encontraram uma estrutura montada no subsolo, um cômodo fechado, sem janelas, com isolamento acústico nas paredes. Dentro dele, apenas um colchão sujo, uma lâmpada pendurada por fios soltos e, no canto, uma boneca quebrada. O clima ficou pesado. Alguém esteve ali, ou ainda estava. O material coletado foi encaminhado para análise. A boneca tinha fios de cabelo grudados nas articulações. Um exame de DNA rápido confirmou. Pertenciam a uma criança do sexo feminino. Marta Ribeiro foi chamada novamente e, com mãos trêmulas, reconheceu a boneca como sendo de sua filha, Lúcia. Ela chorou copiosamente, confirmando mais uma vez o envolvimento da menina naquele esquema. Mas ainda não havia sinal de Eduardo. Os investigadores suspeitavam que ele poderia ter sido mantido naquele galpão por algum tempo, talvez até recentemente. Mas se foi retirado de lá, por quê? E para onde o levaram? Ou pior, será que descobriram que ele sabia demais? Em meio a esse turbilhão, o celular de Eduardo foi religado por menos de 2 minutos. O sinal foi captado por uma torre próxima à Serra da Mantiqueira, a cerca de 80 quilômetros dali. A equipe de inteligência agiu rápido, triangulando a localização. Era uma área de difícil acesso, cercada por mata fechada e terrenos particulares. Eles correram contra o tempo, mas ao chegarem ao ponto exato, encontraram apenas uma fogueira recém-apagada e um carregador de celular queimado. Era como se alguém tivesse ligado o aparelho apenas para confundir os investigadores ou enviar algum tipo de mensagem. Agora, a investigação se tornava uma corrida contra o tempo. Cada nova pista parecia levar a mais perguntas do que respostas. As buscas na serra se intensificaram. Equipes de resgate, cães farejadores e drones foram acionados para varrer cada palmo da área em que o celular de Eduardo emitiu sinal. Durante 3 dias, trabalharam incansavelmente entre a mata densa e os penhascos. Em uma das trilhas escondidas, um dos cães sinalizou a presença de algo enterrado. Os agentes cavaram apressadamente e encontraram uma mochila em estado avançado de decomposição. Dentro havia roupas masculinas, cadernos, com anotações desconexas e, entre elas, um crachá com o nome Eduardo Carvalho. A tensão entre os investigadores aumentou. Aquela mochila era uma peça importante e aterrorizante. Os cadernos chamaram a atenção imediatamente. As anotações pareciam confusas, mas seguiam uma lógica perturbadora. Eduardo relatava, em detalhes, que vinha investigando por conta própria os desaparecimentos de crianças nos arredores da cidade. Dizia ter encontrado um padrão de atuação, citava locais, horários e descrevia até veículos suspeitos. Mas havia algo ainda mais chocante. Em uma das páginas, Eduardo afirmava que havia sido ameaçado e que, se algo lhe acontecesse, a resposta estaria com a menina que viu tudo.
A delegada entendeu que ele estava falando de Lúcia. Aquela frase revirou completamente o caso. Lúcia não era apenas uma vítima. Ela talvez fosse a chave de tudo. As anotações também mencionavam nomes. Nomes de pessoas conhecidas na cidade. Um deles era de um vereador em exercício. Outro de um antigo professor da mesma escola onde Eduardo trabalhava. E, surpreendentemente, o terceiro nome era de um policial militar aposentado que já havia atuado em investigações sobre desaparecimentos. Isso ligava diretamente figuras de poder ao caso. A delegada, diante da gravidade das suspeitas, acionou o Ministério Público e solicitou a quebra de sigilos telefônicos e bancários desses 3 nomes. O que começou como um caso de desaparecimento, agora se configurava como uma rede de proteção e encobrimento com ramificações políticas. Enquanto isso, Isadora estava cada vez mais perturbada. Mesmo sob escolta, dizia ter a sensação constante de estar sendo observada. À noite, ouvia barulhos vindos de fora da casa, segura onde estava hospedada. E então, em uma madrugada silenciosa, uma das câmeras de segurança captou a silhueta de uma figura encapuzada circulando ao redor da casa. A gravação mostrava a figura parando por alguns segundos diante da janela do quarto de Isadora e, em seguida, sumindo na escuridão. O vídeo causou pânico. A polícia reforçou a segurança, mas era evidente que quem quer que estivesse por trás disso sabia exatamente onde ela estava. Em paralelo, a delegada Ana Luísa recebeu uma denúncia anônima de que um dos nomes citados no caderno de Eduardo, o vereador, havia comprado uma chácara isolada há poucos meses, fora da cidade, com pagamento feito em espécie. A equipe foi até o local com um mandado de busca. Era uma propriedade aparentemente comum, mas nos fundos havia um pequeno celeiro, trancado com um cadeado industrial. Ao arrombar a porta, a equipe encontrou um verdadeiro bunker subterrâneo. Dentro, vários colchões, brinquedos antigos, alimentos não perecíveis e câmeras ligadas a um sistema interno de monitoramento. As paredes eram acolchoadas, era um cativeiro, e ainda estava em uso. O que mais chocou os agentes foi a descoberta de um arquivo digital escondido em um dos computadores encontrados no bunker. Os vídeos mostravam registros de crianças sendo mantidas ali. A maioria das imagens datava de 2 anos atrás. Entre os rostos, uma menina de cabelos cacheados e olhar assustado chamou a atenção de todos. Era Lúcia. Mas os vídeos terminavam abruptamente, sem mostrar o destino final das crianças. O impacto foi imediato. Marta, a mãe de Lúcia, desmaiou ao assistir às imagens. E pela primeira vez, a polícia admitiu publicamente. Estavam lidando com um esquema de sequestro, cárcere privado e possível tráfico de menores com o envolvimento de autoridades locais. As notícias se espalharam como fogo em palha seca. A cidade entrou em estado de choque. Protestos começaram em frente à prefeitura, exigindo respostas e prisões imediatas. A delegada, pressionada por todos os lados, passou a atuar com total discrição. Os suspeitos citados foram detidos para interrogatório, mas todos negaram qualquer envolvimento. A única esperança agora era encontrar Eduardo vivo, ou ao menos seu corpo, e rastrear o paradeiro de Lúcia. Mas enquanto as buscas continuavam, uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. E seria algo que ninguém, nem mesmo os investigadores mais experientes, estava preparado para descobrir. 4 dias após a descoberta do bunker, algo inesperado aconteceu. Um telefonema anônimo chegou à central da delegacia, vindo de um orelhão numa cidade vizinha. A voz era masculina, baixa, e falava com clareza perturbadora. Vocês estão olhando nos lugares errados. Eduardo ainda está vivo, mas não por muito tempo. Antes que o atendente pudesse rastrear a chamada, a linha foi cortada. O número do orelhão foi localizado, mas as câmeras de segurança da área estavam desligadas no momento. Mesmo assim, a mensagem caiu como uma bomba. A possibilidade de Eduardo estar vivo reacendeu uma corrida contra o tempo.
A delegada convocou uma força-tarefa de emergência. Se aquela ligação fosse real, Eduardo poderia estar em cativeiro, talvez no mesmo esquema que ele próprio tentava desmantelar. As equipes se dividiram em 3 regiões montanhosas próximas, onde poderiam existir propriedades não cadastradas. Enquanto isso, Isadora, que havia desenvolvido um vínculo com a mãe de Lúcia, revelou algo que deixaria os policiais ainda mais tensos. Lúcia havia contado durante uma das terapias que existia um quarto secreto, atrás de uma estante, com um cheiro de cloro e barulho de ventilador constante. Essa descrição não batia com o bunker encontrado, o que significava que havia pelo menos outro local ainda não descoberto. Guiados por essa nova pista, agentes começaram a revisar cadastros de propriedades com reformas recentes e alto consumo elétrico fora do comum. Uma chácara isolada, pertencente a um nome de laranja ligado ao vereador investigado, chamou atenção por apresentar consumo elétrico intenso, mesmo estando desocupada, segundo registros oficiais. A equipe se deslocou até o local com cautela. Na entrada, tudo parecia abandonado, com mato alto e sinais de descaso. Mas, no fundo da propriedade, uma construção de concreto parcialmente camuflada por barris e lonas foi encontrada. O som de um gerador vinha de dentro. Ao invadir o local, os policiais encontraram um corredor estreito que descia por uma escada em espiral. O cheiro de produtos químicos e a sensação abafada reforçavam o que Lúcia havia descrito. E então, no final do corredor, havia uma porta metálica trancada por um sistema eletrônico. Um dos agentes forçou a trava, enquanto outro utilizava um dispositivo de escuta para identificar se havia som do outro lado. E foi nesse momento que ouviram uma voz fraca, quase inaudível, sussurrando palavras desconexas. A adrenalina subiu. Arrombaram a porta com força total, e o que viram ultrapassava qualquer cenário imaginado até então. Em um canto da sala, deitado no chão, coberto por um colchão velho, com o rosto encoberto por uma venda e as mãos amarradas, estava Eduardo. Vivo. Desidratado, visivelmente desnutrido, com marcas de tortura e cortes nos pulsos, mas ainda respirando. O choque entre os agentes foi imediato. Um deles chorou ao ver a cena. Eduardo foi levado às pressas para o hospital, onde ficou sob cuidados intensivos. Mesmo debilitado, conseguiu balbuciar uma frase. Eles ainda têm mais crianças. Por favor, salvem elas. A operação ganhou um novo sentido. O caso agora ultrapassava o drama de um desaparecimento. Era uma missão de resgate em massa. Enquanto Eduardo se recuperava, os dados extraídos do local apontavam para uma rede ainda maior do que se imaginava. Havia documentos codificados, vídeos datados de anos anteriores e até contratos digitais criptografados com nomes de compradores e destinos internacionais. Tudo indicava que o grupo por trás desse esquema era muito mais organizado e poderoso do que qualquer investigação havia detectado até então. Era um cartel com braços em outras cidades e conexões internacionais. A delegada Ana Luísa entendeu que o caso agora ultrapassava sua jurisdição. Precisaria envolver a Polícia Federal e órgãos de inteligência. Mesmo diante dessa avalanche de informações, o foco imediato era outro: localizar as demais crianças. Eduardo mencionou nomes durante o início da recuperação, nomes de meninos e meninas que ele acreditava estarem em risco iminente. Um deles, inclusive, era de uma garota que havia desaparecido meses antes e cuja família nunca teve respostas. Eduardo disse que ela ainda estava viva, mas seria realocada em breve. Cada segundo era crucial. E o que ninguém imaginava é que, no meio desse novo desdobramento, uma pista surpreendente viria de alguém que havia se mantido em silêncio até aquele momento e que guardava um segredo capaz de mudar tudo. Enquanto a operação de resgate se intensificava e Eduardo era mantido sob vigilância médica,
uma carta anônima chegou até a redação de um jornal local. O envelope, sem remetente, continha apenas uma folha com caligrafia tremida, mas perfeitamente legível. O homem que vocês procuram está entre vocês. Ele usa terno, discursa com firmeza e é chamado de herói por muitos. Mas ele foi o primeiro a tocar o terror que hoje vocês correm para esconder. A jornalista responsável, Vanessa Ramalho, imediatamente acionou a polícia. A carta parecia indicar que um dos envolvidos no esquema ocupava uma posição pública de prestígio. A delegada Ana Luísa convocou uma reunião urgente. Naquela tarde, um nome voltou a aparecer com força: o deputado estadual Carlos Menezes. Conhecido por seu discurso contra o tráfico humano e projetos voltados para crianças em situação de vulnerabilidade, ele havia visitado o bunker no dia da descoberta e se emocionado em frente às câmeras. Mas algo não batia. Cruzando registros de doações de campanha e contratos com ONGs que ele apoiava, a Polícia Federal identificou uma triangulação de verbas com empresas fantasmas, as mesmas ligadas à construção de galpões em áreas rurais isoladas. Um pedido de quebra de sigilo bancário e telemático foi autorizado em tempo recorde. No mesmo instante, a segurança ao redor de Eduardo foi redobrada. O medo era real. Se os chefes da organização descobrissem que ele estava vivo e disposto a colaborar, poderiam tentar silenciá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 dias depois, um homem se passou por enfermeiro e tentou entrar na UTI usando um crachá falso. Foi detido pelos seguranças antes de alcançar o quarto de Eduardo. Com ele, um frasco de sedativo de uso veterinário e uma seringa já preparada. O interrogatório revelou que ele havia recebido pagamento em criptomoedas e instruções via mensagens que se autodestruíam após leitura. Mas o mais assustador veio depois. Nas mensagens resgatadas do aparelho parcialmente destruído, os investigadores encontraram um nome de contato salvo como Justiça Divina. O número pertencia a um chip não rastreável, mas, por descuido, uma das mensagens continha uma foto do endereço onde o enfermeiro pegaria roupa para se disfarçar. Era uma casa no interior do estado, usada como esconderijo por membros da organização. Quando a polícia chegou até lá, encontrou algo ainda mais macabro: gravações antigas com crianças em situação de cárcere, documentos queimados parcialmente e um caderno com anotações sinistras. Nele, frases como lembrar que a fé justifica a punição e salvar suas almas com dor. A partir desse ponto, a linha entre seita e crime organizado começou a se desfazer. Ficou evidente que o grupo envolvido misturava fundamentos distorcidos de doutrinas religiosas com práticas de tortura e controle psicológico. Muitos dos sequestradores acreditavam, de fato, que estavam salvando as crianças de um mundo corrompido. Eduardo, ao acordar mais lúcido, confirmou essa teoria. Disse que os líderes do grupo usavam roupas cerimoniais, que recitavam orações alteradas e aplicavam punições espirituais. Ele também lembrou do nome de uma mulher, Mãe Joana. Não era um apelido, era um título. E ela comandava tudo com punho de ferro. A busca por essa mulher se tornou prioridade. Cruzando relatos de outras vítimas, a polícia conseguiu montar um retrato falado. Uma senhora entre 50 e 60 anos, cabelos grisalhos, expressão serena e uma voz calma que contrastava com suas ações violentas. As investigações mostraram que ela se apresentava como guia espiritual em comunidades isoladas, oferecendo acolhimento a famílias carentes. Ganhava confiança, levava crianças para seus retiros e nunca mais devolvia. Um padrão que passou despercebido por anos. Mas agora, com Eduardo vivo, uma carta anônima e o nome dela finalmente identificado, o cerco estava se fechando. E foi em um pequeno vilarejo no interior do estado, numa espécie de convento improvisado, que as autoridades a encontraram.
O lugar era cercado por muros altos e câmeras de vigilância. Ao entrarem, encontraram 7 crianças. Elas estavam vivas, mas visivelmente afetadas psicologicamente. Algumas gritavam ao ver policiais, outras se encolhiam como se esperassem castigo. E lá estava ela, sentada no centro de uma sala decorada com ícones religiosos e imagens distorcidas de santos, com um livro antigo nas mãos e o olhar fixo na parede. Quando a delegada perguntou se ela era Joana, ela apenas sorriu e disse: "Vocês chegaram tarde demais, os escolhidos já foram enviados." E naquele momento, todos entenderam que algo ainda mais sombrio estava em curso. A declaração de Joana mergulhou a delegada Ana Luísa em um estado de alerta absoluto. Os escolhidos já foram enviados. O que exatamente ela queria dizer com isso? E enviados para onde? A resposta veio em pedaços, à medida que a polícia vasculhava o convento. No porão, encontraram documentos codificados, passagens de avião compradas com nomes falsos e mapas com rotas que iam desde pequenas cidades do interior até portos internacionais clandestinos. Ficava cada vez mais claro que Joana não agia sozinha, ela era apenas a peça central de uma rede que exportava crianças para fora do país, sob a justificativa de salvação espiritual. E pior, segundo os documentos encontrados, pelo menos 5 crianças haviam sido levadas nas últimas 48 horas. Vanessa, a jornalista que havia recebido a carta anônima, começou a investigar paralelamente. Ela cruzou nomes citados nas anotações, encontradas com arquivos públicos de adoções internacionais, e descobriu um padrão assustador. Muitas das crianças legalmente adotadas por estrangeiros nos últimos 3 anos haviam passado por abrigos ligados a ONGs com conexões indiretas com Joana e Carlos Menezes. Era um ciclo perfeito. Crianças retiradas de famílias carentes, registradas como órfãs, levadas para instituições filantrópicas e depois enviadas para fora do Brasil com documentos forjados. Tudo feito com aparência legal, protegido por camadas e mais camadas de burocracia corrompida. Com base nessas informações, a polícia conseguiu intervir em um navio de bandeira panamenha que estava prestes a deixar o Porto de Santos. Lá, encontraram 2 containers adaptados como dormitórios improvisados. Dentro, 3 crianças, 2 meninos e uma menina, entre 4 e 6 anos. Estavam sedadas, mas vivas. A comoção foi nacional. Imagens das crianças sendo resgatadas rodaram todos os noticiários. A sociedade finalmente enxergava o monstro que se escondia por trás de discursos de caridade e fé. Mas, apesar do alívio, o mistério que pairava sobre os escolhidos enviados ainda assombrava a mente de todos os envolvidos. Eduardo, após sessões intensas de psicoterapia, começou a recuperar memórias reprimidas. Ele lembrou que, antes de sua tentativa de fuga, havia escutado conversas entre Joana e um homem chamado apenas de Patriarca. Segundo ela, ele seria o escolhido dos céus, um estrangeiro com muitos recursos que financiava toda a operação e determinava quais crianças eram puras o suficiente para serem levadas. Eduardo recordou um detalhe crucial. Esse homem tinha um sotaque pesado e falava constantemente sobre um lugar chamado Jardim de Luz. O nome parecia metafórico, mas seria mesmo? A polícia passou a buscar qualquer pista conectada a esse termo. A revelação mais perturbadora surgiu quando um informante, ex-integrante do grupo que abandonou a seita após ser ameaçado, procurou a polícia. Ele afirmou que o Jardim de Luz era um local real, uma propriedade localizada na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, onde as crianças passavam por uma espécie de cerimônia de pureza, antes de serem entregues ao patriarca. O local seria protegido por seguranças armados e disfarçado de retiro espiritual. A polícia acionou forças federais
e iniciou uma operação conjunta com autoridades bolivianas. A missão era clara: localizar esse jardim antes que outras crianças fossem removidas. A jornada até o local foi longa e perigosa. Helicópteros sobrevoaram a região, enquanto equipes terrestres cruzavam a selva densa, enfrentando armadilhas, pistas falsas e a resistência de milicianos contratados para defender a propriedade. Mas, no terceiro dia de busca, um drone localizou uma clareira suspeita. No centro, uma construção em forma de cúpula, com paredes brancas e símbolos gravados em pedra. A operação foi iniciada imediatamente. Quando a polícia invadiu o local, encontrou um cenário ainda mais assustador do que esperavam. Cerca de 20 crianças sentadas em silêncio, vestidas com túnicas brancas, enquanto um grupo de adultos recitava cânticos em uma língua desconhecida. E no altar central, um homem alto, de terno claro, cabelos grisalhos e sorriso sereno, ergueu os braços e disse: "Sejam bem-vindos ao paraíso." O homem era o patriarca, mas sua identidade real chocou a todos. Um diplomata estrangeiro aposentado, que havia vivido no Brasil por anos e mantinha uma rede de acolhimento espiritual disfarçada de intercâmbio cultural. Ele usava sua imunidade diplomática passada para encobrir os rastros de suas atividades. Quando foi preso, sua única frase foi: "Vocês não podem prender uma ideia, ela já floresceu." E ali, no meio daquela selva, ficou claro que a operação tinha sido apenas uma parte de algo muito maior. Algo que talvez nunca fosse completamente destruído e que, em algum lugar, outros jardins de luz poderiam estar esperando pelo momento certo para florescer novamente. A prisão do patriarca causou um rebuliço imediato, não apenas entre as autoridades, mas também na mídia e entre a população, que ainda tentava assimilar a dimensão do que havia sido descoberto. O homem de aparência calma e palavras enigmáticas era o epicentro de uma teia de corrupção, tráfico e manipulação que atingia níveis inimagináveis. Mas o mistério sobre sua verdadeira motivação e o alcance de sua rede ainda pairava no ar, deixando uma sensação de que tudo aquilo era apenas a ponta do iceberg. A delegada Ana Luísa sabia que o caminho para desvendar o completo funcionamento daquele esquema ainda estava longe de terminar. Enquanto a investigação avançava, a equipe descobriu que o patriarca tinha conexões profundas dentro do sistema político e empresarial do país. Nomes influentes apareciam em documentos criptografados recuperados na propriedade, indicando um envolvimento que transcendia o crime organizado comum. A sensação de que estavam diante de uma conspiração complexa só aumentava à medida que mais provas surgiam, e com isso, crescia também o perigo para quem ousasse seguir com a investigação. A delegada e sua equipe passaram a receber ameaças veladas, mensagens anônimas que sugeriam um possível cerco. Vanessa, a jornalista, não se intimidou. Pelo contrário, ela intensificou sua apuração, convencida de que o caso tinha potencial para chocar o país e expor toda a podridão escondida sob a fachada da filantropia e espiritualidade. Em suas entrevistas, ela conseguiu que sobreviventes e familiares das crianças vítimas falassem, revelando histórias de abusos, manipulação psicológica e promessas falsas. Essas vozes humanas deram rosto e emoção ao caso, e milhares passaram a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos pelo canal onde Vanessa compartilhava seus conteúdos. O impacto foi imediato. A audiência disparou e a discussão pública sobre a proteção das crianças ganhou uma nova dimensão. No meio desse turbilhão, Eduardo passou a ser uma peça-chave para o avanço das investigações. Com seu relato detalhado das práticas dentro da seita, ele ajudou a mapear pontos estratégicos e métodos usados para manter as crianças sob controle. No entanto, sua recuperação emocional ainda era delicada, e a exposição pública
trouxe conflitos internos difíceis de lidar. A delegada Ana Luísa providenciou acompanhamento psicológico e segurança reforçada para ele, ciente de que sua colaboração era vital, mas que o custo emocional poderia ser alto demais. O jogo de forças entre proteção e justiça ganhava um novo capítulo. Por outro lado, os conspiradores que ainda resistiam não ficaram parados. Com o patriarca preso, outros líderes da rede começaram a agir para reconstruir o esquema, explorando brechas na legislação e fazendo contatos clandestinos para manter o tráfico em funcionamento. A operação policial, embora decisiva, não havia desfeito por completo a estrutura criminosa. E como se não bastasse, uma onda de fake news e manipulação midiática surgiu, buscando desacreditar as vítimas, os investigadores e até mesmo a imprensa independente que cobrira o caso. Com tanta dedicação, era uma guerra invisível que se desenrolava nas sombras digitais. Nesse cenário turbulento, uma reviravolta inesperada aconteceu. Um antigo parceiro do patriarca, que havia sumido após o escândalo, reapareceu com um material comprometedoraço. Um pendrive contendo vídeos, áudios e documentos que detalhavam reuniões secretas, pagamento de propinas e até mesmo nomes de autoridades diretamente envolvidas na manutenção da rede. O conteúdo era explosivo e, ao mesmo tempo, perigoso. A delegada Ana Luísa teve que decidir como lidar com essa bomba sem colocar em risco a vida das pessoas que dependiam da justiça para terem uma chance de recomeçar. O dilema colocou a equipe inteira em alerta máximo. O país assistia em silêncio, preso em uma mistura de choque e ansiedade, enquanto as investigações ganhavam contornos de um filme policial intenso. O medo do desconhecido, a empatia pelas crianças e a luta pela verdade formavam um caldo emocional que capturava a atenção de todos. A rede social pulsava com debates, teorias e pedidos de ação rápida. O que antes era apenas uma denúncia isolada havia se tornado um símbolo da batalha contra a impunidade e a desumanização. Ana Luísa sabia que ainda restavam peças fundamentais a serem encaixadas e que a resposta final poderia transformar para sempre a maneira como a sociedade encarava o sistema de proteção infantil. E quando tudo parecia caminhar para um desfecho, um novo telefonema inesperado mudou completamente o rumo da história. A voz, distante e distorcida, avisava que aquele era apenas o começo, que a verdade maior estava escondida em arquivos secretos de um governo estrangeiro, que a rede internacional se estendia por vários continentes e que havia uma figura misteriosa, muito acima do patriarca, que jamais seria capturada tão facilmente. O suspense atingia seu ápice, e a pergunta que ecoava era uma só: até onde aquela investigação realmente iria? A notícia sobre a existência desses arquivos secretos correu como um rastilho de pólvora, criando um clima de tensão que parecia eletrizar até mesmo os corredores frios das instituições governamentais. A delegada Ana Luísa sabia que agora não se tratava apenas de uma investigação local ou nacional, mas de algo muito maior, capaz de abalar estruturas internacionais. O peso dessa descoberta foi sentido em cada reunião da equipe, onde estratégias eram revistas, aliados procurados e seguranças reforçados, pois o inimigo era invisível, mas mortal. A sensação de que algo estava prestes a explodir aumentava a cada instante. Enquanto isso, Vanessa, a jornalista incansável, viu sua audiência explodir ainda mais com a revelação desse novo capítulo. Ela passou a dedicar suas transmissões a analisar documentos vazados, entrevistas anônimas e relatos de pessoas que operavam nos bastidores dessa rede global. A cada vídeo, um novo detalhe surpreendente aparecia e o público não conseguia desgrudar os olhos da tela, ansioso para saber qual seria o próximo passo. A tensão no ar era palpável e o envolvimento emocional crescia, criando uma conexão quase pessoal entre a audiência
e a luta contra essa rede obscura. No meio dessa avalanche de informações, Eduardo enfrentava um dilema profundo. Por um lado, seu desejo de justiça e vingança o impulsionava a colaborar com tudo o que podia. Por outro, o medo das consequências para sua vida e para aqueles que ele amava criava uma barreira invisível. A pressão psicológica aumentava e a sensação de isolamento, apesar do apoio da delegada e da equipe, deixava marcas profundas. Sua história passou a ser contada com mais detalhes, mostrando a vulnerabilidade por trás do sobrevivente, o que ampliava a empatia do público e tornava o caso ainda mais humano e real. Do lado dos conspiradores, a situação tornava-se cada vez mais caótica. A exposição das conexões internacionais os obrigava a recuar e se reorganizar em silêncio, temendo que qualquer movimento descuidado pudesse desmantelar todo o sistema, que demorou anos para ser construído. No entanto, não desistiam. Através de artimanhas jurídicas, pressões políticas e ameaças veladas, eles tentavam abafar investigações, desacreditar testemunhas e comprar consciências. A guerra silenciosa nos bastidores se intensificava e a delegada Ana Luísa percebeu que, para vencer, teria que jogar um jogo de estratégia muito além da simples coleta de provas. Nesse momento, um personagem inesperado entrou em cena. Um agente infiltrado enviado por uma agência internacional cuja missão era coletar evidências para derrubar toda a rede criminosa. Suas informações foram decisivas para entender como o esquema funcionava globalmente, revelando rotas, contatos e financiamentos. A cooperação entre as forças policiais de diferentes países passou a ser fundamental, e o caso ganhou uma dimensão inédita. A narrativa, que até então parecia um drama local, transformava-se em um thriller internacional, cheio de perigos, traições e jogadas inesperadas. Enquanto a trama se desenrolava, o público não deixava de acompanhar cada passo, debatendo teorias, compartilhando vídeos e criando uma comunidade virtual engajada na busca pela verdade e justiça. Essa mobilização gerou uma pressão social enorme sobre os governos, que foram obrigados a agir com rapidez e transparência, temendo o impacto negativo na imagem pública. A sensação era de que uma revolução ética estava em curso e que o silêncio histórico em torno dessas atrocidades finalmente estava sendo quebrado por uma onda de coragem e exposição. No ápice dessa batalha, uma descoberta chocante veio à tona. Documentos indicavam que a figura misteriosa, tão acima do patriarca, era alguém com conexões profundas no alto escalão político do país, alguém que jamais teria seu nome divulgado oficialmente. Essa revelação gerou um terremoto político e social, levando a manifestações de rua, investigações parlamentares e uma crise de confiança no sistema. A delegada Ana Luísa, Vanessa e Eduardo se viram no centro de um furacão, onde a busca pela verdade colocava suas vidas e reputações em risco, mas também os tornava símbolos de resistência. E quando parecia que o caso finalmente chegaria a um desfecho, um golpe de mestre, uma operação surpresa, planejada com a ajuda do agente infiltrado e das forças internacionais, resultou na prisão de vários membros-chave da rede, incluindo intermediários poderosos. A reação do público foi imediata, entre comemorações e descrença, pois sabiam que o verdadeiro chefe ainda estava fora do alcance. A sensação era de que a justiça dava um passo importante, mas que a luta estava longe do fim e que o sistema precisaria ser reformulado para evitar que tais horrores se repetissem. No último instante, um arquivo digital foi encontrado dentro de um cofre, contendo provas irrefutáveis que podiam derrubar toda a estrutura corrupta. Mas antes que pudesse ser divulgado, o cofre desapareceu misteriosamente. Esse sumiço deixou um rastro de dúvidas, suspeitas e medo, fazendo com que todos se perguntassem
se a verdade completa algum dia viria à tona. A delegada Ana Luísa encerrou a operação com a promessa de não desistir, enquanto Vanessa se preparava para uma nova fase da investigação. O suspense permanece e a história, cheia de reviravoltas, deixa uma pergunta no ar. Quem estará por trás do último segredo, guardado a 7 chaves? A tensão pairava no ar como uma sombra invisível enquanto a equipe se preparava para o desfecho daquela batalha que parecia interminável. Ana Luísa, Vanessa e Eduardo estavam cientes de que a última peça do quebra-cabeça poderia mudar tudo, mas o desaparecimento do cofre e seus arquivos deixava a todos em um estado de alerta máximo. Cada passo agora precisava ser meticulosamente calculado, pois o inimigo, mesmo acuado, permanecia feroz, disposto a tudo para proteger seus segredos. A noite parecia mais escura e as ruas de São Miguel, a cidade que se tornara palco dessa trama, ganhavam uma atmosfera quase fantasmagórica, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. Vanessa, determinada como nunca, reuniu sua equipe de reportagem e decidiu ir a fundo na investigação, lançando uma série de vídeos que expunham as brechas deixadas pelos conspiradores. Suas palavras soavam como um chamado à ação para milhares de seguidores que passaram a pressionar autoridades e compartilhar informações valiosas. Eduardo, embora ainda abalado pelos riscos pessoais, decidiu colaborar com o rastreamento digital do cofre desaparecido, usando suas habilidades para seguir pistas que pareciam levar a becos sem saída, mas que, para ele, continham a chave para a verdade. A delegada Ana Luísa, por sua vez, consolidava alianças com forças internacionais, pois sabia que aquela rede não podia mais ser combatida em isolamento. Enquanto isso, os conspiradores, acuados e desorganizados, começaram a se mover nas sombras, usando de todos os recursos para manter o controle. A informação de que o cofre continha documentos capazes de derrubar figuras influentes fez com que as tensões internas explodissem, criando um ambiente de desconfiança entre eles. Infiltrações e traições começaram a acontecer dentro da própria organização, deixando claro que o fim da rede estava próximo, mas o preço seria alto. A cada nova movimentação, o público acompanhava pela mídia e redes sociais, imerso em um turbilhão de emoções entre o medo do que ainda poderia vir e a esperança de uma justiça definitiva. A polícia de São Miguel organizou uma operação secreta para recuperar o cofre, mas encontrou apenas pistas falsas e armadilhas cuidadosamente planejadas. Ana Luísa sentiu o peso da frustração, mas também a certeza de que essa batalha não podia ser abandonada. Os dias se tornaram semanas e a cidade permanecia em estado de alerta, com manifestantes exigindo respostas e transparência. O sentimento coletivo era de que algo maior do que um simples caso policial estava em jogo, a própria credibilidade do sistema de justiça e da política nacional. Em meio a esse cenário, Eduardo recebeu uma mensagem anônima com um endereço desconhecido, indicando onde o cofre poderia estar. Com o coração acelerado e a adrenalina à flor da pele, a equipe decidiu montar uma operação para o resgate. O local era uma antiga fábrica abandonada nos arredores da cidade, cercada por seguranças e sistemas de segurança modernos, indicando que o inimigo estava mais preparado do que se imaginava. A tensão era palpável, e a sensação de que qualquer erro poderia ser fatal mantinha todos em silêncio absoluto. Quando finalmente encontraram o cofre, perceberam que ele não continha apenas documentos, mas também dispositivos eletrônicos que poderiam provar conexões ainda mais profundas e obscuras, ampliando o alcance do caso para além do que jamais se sonhou. No instante em que o cofre foi aberto, uma surpresa chocante fez todos paralisarem. Uma gravação em vídeo continha uma confissão em cadeia,
de uma das maiores figuras políticas do país, admitindo a participação direta no esquema e oferecendo nomes, datas e valores que colocavam tudo à prova. A revelação causou um impacto imediato nas redes sociais, com reações que iam da incredulidade à indignação. Essa prova concreta mudou o jogo de vez, e o país inteiro ficou em alerta máximo, esperando as consequências dessa bomba prestes a explodir na esfera pública. A delegada Ana Luísa sabia que aquele momento definiria não só a carreira dela, mas o futuro do país. Mas, quando tudo parecia prestes a ser revelado, uma surpresa ainda maior aconteceu. O sistema de segurança da delegacia foi invadido e os arquivos digitais desapareceram misteriosamente, deixando para trás apenas um enigma, uma mensagem codificada que apontava para uma nova rede ainda mais secreta e poderosa, operando dentro das próprias estruturas do governo. O choque foi imenso, e a equipe sentiu que havia apenas começado a descobrir a verdadeira extensão da conspiração. Vanessa decidiu que o combate à corrupção não podia parar, enquanto Eduardo se preparava para uma nova missão, sabendo que a estrada seria longa e perigosa. A história que parecia perto do fim, na verdade, se transformava em um novo capítulo, abrindo possibilidades infinitas para reviravoltas e desdobramentos futuros. O suspense deixava o público sedento por respostas, enquanto as perguntas se multiplicavam. Quem estava por trás dessa rede ainda oculta? Até onde iria a influência dessas figuras sombrias? A delegada Ana Luísa, com firmeza e coragem, finalizou sua fala com um convite para que o público acompanhasse essa luta incessante pela verdade, reforçando que juntos a justiça e a cidadania poderiam vencer até as forças mais obscuras. O convite final era claro: inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário contando de onde está assistindo, pois essa história ainda está longe de acabar. Agora, deixo você com a pergunta que vai ficar na sua cabeça. Será que algum dia essa rede sombria será completamente destruída? A resposta está nas mãos daqueles que não têm medo de buscar a verdade, mesmo quando ela parece impossível de alcançar.